Bom, então sejam todas bem-vindas a mamães aí da Tribo Mãe UK, França, Holanda, Polônia, sejam todas bem-vindas. As mamães da Tribo Mãe Canadá vão ver esse encontro um pouquinho mais tarde, na semana que vem, quando esse vídeo entra aí no nosso canal do YouTube. Mas eu quero agradecer a todas vocês que pediram tanto por esse encontro, né? Acho que esse foi um dos temas mais pedidos por vocês. É muito bom poder atender a demanda que vocês trazem, né? Saber que a gente está conseguindo o objetivo dessa tribo, né? Que é satisfazer aí as dúvidas, as incertezas, as inseguranças e poder ser para vocês esse link, né? Unindo forças de outras mulheres, de outros profissionais, para que a gente possa contribuir para a maternidade de vocês ser algo mais leve, mais lindo e nas cores que vocês desejam pintar. Eu vou bater sempre na minha frase aqui, que é que eu desejo que vocês sejam livres na maternidade de vocês. Então, ninguém está aqui para dizer desmame o seu filho, a gente vai falar muito sobre isso. Uma escolha que tem que ser feita de vocês, né? Vocês dois ou vocês duas que fazem parte aí dessa dia de mãe bebê. Mas nós estamos aqui para as mamães que querem, né, fazer essa escolha, sentem que chegou o seu momento. A gente quer fazer com que isso, o que a gente tem para contribuir, faça desse desmame algo de muito respeito, de muita empatia, de muito amor, que seja uma transição aí sempre para melhor, nunca deixando traumas e rancores nesse momento, mas que ele passe suavemente, tá? Bom, vocês me conhecem, eu sou Marília Escabora, psicóloga perinatal e parental aqui em Londres, criadora da Tribo Mãe, e eu vou apresentar para vocês com muito orgulho uma mulher que me inspira muito, que não só da minha visão, mas eu escuto de tantas outras mulheres o quanto ela tem ponderado, tem ajudado, tem participado aí da construção da maternidade de outras mães, assim como a dela mesmo, que também é uma maternidade linda de se ouvir. Então, a Jéssica, além de parceira da Tribo Mãe, é também uma mamãe da tribo, né? Ela faz parte da nossa tribo, vivendo aí as maravilhas e loucuras dessa vida de mãe expatriada. Ela é a mãe do Thomas, né? Um brasileirinho que nasceu em terras polacas e que desde os 4 meses de vida mora aqui em Londres. A partir da história dela, com a amamentação do Tonton, e de todas aí as dificuldades, né, de se viver, né, num novo país, de cultura, em idiomas diferentes do seu, ela decidiu tomar aí se tornar consultora em aleitamento materno, focada em ajudar outras mamães expatriadas como ela, né, e se empoderar aí nas suas decisões quanto à amamentação. Então, ela já ajudou várias mamães brasileiras em diversos países, inclusive algumas da nossa tribo também. Então, na sua metodologia de trabalho, ela atende online, né? Desde gestantes que querem se preparar para a amamentação, consultas no pós-parto, né, para ajudar aí as puérperas, nas dificuldades iniciais do aleitamento, que a gente sabe que é um momento complexo de conhecimento, de descoberta, enfim. E também no processo de desmame gradual. Então, minhas queridas mamães, com vocês, Jéssica. Seja bem-vinda, Jéssica. Obrigada, Marília. Oi, meninas. Bom, primeiro eu quero agradecer a Marília, né, por essa tribo tão incrível e tão linda que ela está construindo e que está se expandindo aí e englobando tantas mães brasileiras expatriadas por esse mundo. Quero dizer que estou muito feliz em estar aqui com vocês hoje, tanto como mãe, como também como profissional, para conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema que é assim, um tabu ainda no meio da amamentação, principalmente nos grupos de mães que escolheram amamentar por mais tempo e acaba tendo um certo tabu em cima desse assunto. Bom, quero começar compartilhando com vocês um pouquinho do cenário nacional brasileiro com relação aos índices de amamentação. Nos últimos anos, os dias de aleitamento materno exclusivo e a incidência da amamentação, elas não tiveram um aumento muito expressivo, mas as pesquisas mostram que nos últimos anos, a prolongação da amamentação, sim, foi um índice que veio tomando grandes proporções no Brasil, né, entre as brasileiras, e isso mostra que, assim, nós, brasileiras, estamos amamentando por mais tempo, né, e muitas vezes seguindo as orientações dos órgãos de saúde
que recomendam que a gente não use chupetas e mamadeiras com nossos bebês. Por conta disso, as crianças elas estão mamando por mais tempo. E a gente fica muitas vezes sem saber o que fazer com esse processo, né? Como finalizar esse processo, caso a gente queira fazer isso. As gerações anteriores, elas não tinham muito essa preocupação, porque muitas delas usavam os bicos artificiais, o que acabava fazendo com que o bebê desmamasse sozinho, dando uma impressão de ser um desmame natural, mas que muitas vezes era um desmame precoce, né, por conta do uso desses bicos artificiais, né, como as chupetas, as mamadeiras. É muito difícil hoje em dia a gente pensar em um bebê que ele desmame sozinho, espontaneamente, sem ele usar bicos artificiais, antes dos 2 anos de idade, 1 ano e meio, 2 anos de idade. Isso dificilmente acontece. Quando acontece, normalmente tem algum bico envolvido ou alguma questão diferente envolvida. Eu quero dividir o nosso papo, assim, eu montei o nosso papo pensando um pouco nas perguntas que foram feitas, né, por vocês, e tinham algumas mães que falavam do desmame e da pressão que elas sentem para desmamar, mas sem a vontade de desmamar. Então, eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto, sobre quem não quer desmamar, e também sobre aquelas mães que sentem que está chegando a hora, que querem fazer um movimento um pouco mais ativo para acelerar esse processo. Então, também as mães que querem desmamar. Para quem não quer desmamar, né? A primeira coisa que eu quero dividir com vocês é que a amamentação ela pode seguir por quanto tempo vocês quiserem, por quanto tempo vocês decidirem. Não existe um tempo máximo para amamentar. Enquanto estiver bom para você, mãe, e para o seu bebê, vai em frente. Siga amamentando. Esse é o primeiro ponto. A recomendação da OMS ela é que a gente amamente até pelo menos 2 anos de idade. Né? Então, a gente pode seguir o que a gente chama de amamentação continuada, para além dos 2 anos. Mas também pode parar antes disso, né? Afinal, é uma recomendação, né? Não é uma obrigatoriedade amamentar até os 2 anos. Bom, eu como profissional, né, direcionada para o aleitamento materno, eu recomendo que, quando possível, a mãe ela siga amamentando em livre demanda até pelo menos 1 ano de vida, tá? Por que isso? Porque até essa idade, os bebês ainda tiram os nutrientes, as vitaminas, a energia deles da alimentação através do leite, né? O principal é através do leite. Mesmo aí com a introdução dos alimentos sólidos, depois de 6 meses de idade, o principal ainda dessa energia, dessas calorias, vai vir do leite. Por isso a importância de manter, quando possível, essa livre demanda ainda durante o primeiro ano de vida do bebê. Mas o início da introdução alimentar, ele também é considerado o início do processo de desmame. É engraçado pensar isso, porque assim, a partir do momento que o bebê ele começa a receber alimentos de outras formas, né, e um alimento diferente do leite, ele já está iniciando aí os primeiros passos para esse desmame, né, o desmame natural, digamos assim. E o próprio método do BLW, ele significa, né, em sua tradução, desmame guiado pelo bebê, né? É a forma do bebê ir se desmamando. E assim, eu sei que, claro que eu sei que a maternidade ela já é um baita desafio para qualquer mulher, e eu considero que, para gente, mães expatriadas, muitas outras dificuldades são colocadas na nossa trajetória, né? Fora todas as questões culturais de cada país onde a gente passou, onde a gente está, as questões de comunicação em uma língua que não é nossa língua materna, mesmo que a gente tenha fluência em falar o idioma, em alguns casos a gente não tem, mas mesmo que a gente tenha, a gente sabe que não é a mesma coisa do que a gente falar na nossa língua. E mesmo assim, eu acho que uma das maiores dificuldades é também a falta da rede de apoio, né? Que algumas mães até têm alguma rede de apoio, algumas são casadas com nativos, né? Então tem aí a família do marido, ou algumas até têm alguma família próxima, mas a grande maioria não tem, né, rede de apoio. E isso vai fazendo que a gente fique muito exausta, né? Ainda mais agora em tempos de pandemia, em que a gente ficou enclausurado por muito tempo, que a gente não pode viajar, que é difícil receber um familiar na nossa casa, porque tem que fazer quarentena, enfim. Então, muitas vezes, uma mãe que escolheu amamentar em livre demanda
depois de um ano e pouco de vida do bebê, ela já está se sentindo exausta nesse cenário onde a gente vive hoje com mães expatriadas. E aí essa mãe pensa que a única solução para ela conseguir descansar um pouco é desmamar completamente o seu bebê. E eu queria contar para vocês que essa não é a única opção que a gente tem. A gente tem diversas opções para essas famílias para que a amamentação ela deixe de ser um peso aí com o avançar da idade da sua criança, a partir do momento em que essa criança ela já está se alimentando bem e ela já está conseguindo começar a se comunicar e entender alguns comandos. Só um minutinho. Então, quais que seriam essas outras opções? Uma delas é seguir amamentando, mas sair da livre demanda, né? Lembra que eu falei que até um ano eu acho que é importante a gente seguir na livre demanda, mas depois disso a criança ela começa a pegar a maior parte dos nutrientes, das calorias que ela precisa para passar o seu dia para se desenvolver dos alimentos sólidos. Então, ela pode sair dessa livre demanda e estruturar um pouco mais isso com uma demanda controlada, né? Estabelecendo momentos para amamentar, locais em que essa criança vai ser amamentada. Uma outra opção é fazer apenas o desmame noturno, né? Muitas dúvidas sobre o desmame noturno, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas essa é uma opção também, né? De maneira em que você não fique refém de ter que, todas as madrugadas, ficar várias vezes acordando para ir atender esse bebê e sendo só você, uma vez que você que dá o peito, né? Não tem nem como dividir muito essa tarefa com o parceiro muitas vezes. E a terceira opção é fazer um desmame gradual, um desmame sem prazo definido para a conclusão desse processo. Você pode fazer um desmame gradual com prazo definido, você quer fazer mais aceleradamente, ou você pode fazer de maneira mais tranquila, assim, bem no seu ritmo, bem sentindo a necessidade e o ritmo da sua criança também. Então, tem essas 3 outras opções. Mas o mais importante é perceber que o desmame, ele não é, ou pelo menos não deveria ser, algo repentino. Ele é um processo que envolve um montão de coisa, inclusive a nível do nosso psicológico como mãe, né? Não só o psicológico da nossa criança. Desmamar é perceber que o nosso bebê está deixando de ser um bebê, né? Ele está se tornando uma criança. Então, isso mexe com a gente também. Bom, e agora falando um pouquinho para quem pensa em desmamar, né? Para quem já está sentindo essa vontade, está sentindo um incômodo aí, que acha que seria a hora de fazer um movimento em direção a isso. A primeira coisa que eu gosto de deixar claro, assim, de explicar, é que desmamar não se trata de separar mãe e bebê. Se trata de criar uma nova forma de se relacionar. Não é, de repente, tirar uma coisa preciosa da vida dessa criança e ela sofrer por isso. Não é isso que é o desmame, não, pelo menos, feito da maneira gradual e gentil como eu trabalho e muitos profissionais trabalham. O desmame é um processo gradual, ele deve ser alinhado com os valores daquela família, ele está contextualizado num processo de desenvolvimento infantil, porque o bebê, cada vez menos, essa criança, cada vez menos vai precisando desses tradutores, dos intermediários, que um dia foram super preciosos na relação mãe-bebê, né? Do que eu estou falando? Estou falando de um peito que atende um recém-nascido que não pode esperar, um recém-nascido que não sabe esperar. Ele não sabe se comunicar de outra forma, ele precisa daquele peito não só para se alimentar, mas também, e eu acho que principalmente, para estabelecer uma base segura com o mundo. E eu quero só fazer um parênteses, que é claro que o peito não é a única forma de estabelecer essa base segura, tá, gente? Mas é sim uma forma muito poderosa de fazer isso no início da vida da criança. Então, é uma forma dessa criança entender que o mundo é um lugar em que ele pode confiar, nada de mal vai acontecer, porque toda vez que ele sente desconforto, ele é prontamente atendido pela sua mãe. E, naturalmente, esse atendimento ele acontece no início através do peito. É como se o peito fosse uma grande tecla SAP, que traduz para o bebê no momento em que a gente não consegue se comunicar verbalmente com ele, onde essa comunicação não acontece verbalmente. Então, esse peito traduz isso. E quando essa criança ela entra no mundo da linguagem, ela passa a dispor de outras ferramentas para trocar com essa mãe. Ela passa a dispor de outras ferramentas para trocar com a família e futuramente com a sociedade. E isso vai permitir que o peito da mãe continua sendo para esse bebê
um lugar em que ele se sente muito seguro, um lugar de extrema segurança, mas do qual essa criança já pode prescindir, ela já pode começar a abrir mão nesse momento, né? Durante o desmame gradual, a gente vai se despedindo aos poucos do aleitamento materno, tanto por parte da mãe, como também por parte da criança. Eu também queria falar que o desmame não se trata de trocar o peito pela mamadeira ou o peito pela chupeta, porque tiveram muitos comentários sobre isso. Meu bebê não pega mamadeira, se pegar seria mais fácil desmamar. Não é essa a ideia, assim, e muito menos colocar substâncias amargas no peito da mãe para ficar com um gosto ruim, para fazer com que essa criança desista de mamar. Esse tipo de ação, ela não condiz com um modelo de criação empático, né? Um modelo de criação em que preza respeito por essa criança. Então, mesmo com um desmame, né, a gente sabe, e é importante reforçar, eu acredito, que essa criança vai continuar recebendo acalento, conforto, carinho de outras formas, né? E assim, a gente como mãe, muitas vezes a gente está tão acostumada a tudo ser o peito, que a gente fica um pouco perdida nisso, né? A criança cai e se machuca, peito. A criança está frustrada, peito. Está com sono, peito. Né? A gente aprendeu lá no início da nossa maternidade que amamentar é muito mais do que alimentar os nossos bebês. Então, a gente acaba ficando muito condicionado a tudo ser resolvido com o peito, porque é muito fácil resolver com o peito, né? E é muito bom também. Mas chega um momento que a gente precisa aprender que nem tudo que o bebê está comunicando ali é obrigatoriamente uma necessidade do peito, né? Ele começa a ter outras formas de se comunicar, mesmo que ele ainda não fale, ele consegue se comunicar de outras formas do que apenas pedindo o peito, como era quando ele era um recém-nascido, quando ele era um bebezinho menor. E assim como os pais tiveram que aprender, né, a confortar esse bebê, a acalentar, a ninar e alimentar esse bebê sem o peito, a gente também vai ter que aprender a fazer isso, uma vez que a gente desmame, né? E é um processo. Mas eu gosto sempre de reforçar muito, como a Marília falou no início aqui do nosso encontro, né? Se você não deseja fazer um movimento ativo para acelerar esse processo de desmame, não faça. Eu sei que a pressão é grande, né? A pressão é grande em tanta coisa na vida materna e a pressão para o desmame também acontece. A gente vê um bebê que chega aí a 1 ano e meio, 2 anos de vida, já tem um monte de gente achando que ele não deveria estar mais mamando, mas essa é uma decisão que ela deveria ser exclusivamente sua como mãe, tá? Assim, eu sou super a favor, sou super pró-envolvimento do parceiro nas decisões com relação à amamentação, né? Afinal, o filho também é dele, mas eu acho que o martelo, quem tem que bater quanto a isso, somos nós, mães. Quem tem que bater o martelo de não, é a hora, eu não quero mais continuar isso, quero caminhar para finalizar esse processo, ou então não, eu quero continuar esse processo por mais tempo, por tempo indeterminado, são vocês que têm que decidir. Eu vou explicar um pouquinho para vocês agora sobre o método do desmame gradual, né? O desmame ele feito de forma gentil, de forma empática, ele é muito mais do que tirar o peito e oferecer, do que tirar o peito da criança, né? O desmame feito dessa forma, a gente está oferecendo para essa criança um novo modelo de relacionamento. A gente está oferecendo novas possibilidades, a gente está explorando o potencial que essa criança já apresenta em si mesma, mas que às vezes precisa ou pode ser convidado a se mostrar mais. É um potencial que pode ser convidado a aparecer. A gente não precisa esperar que a criança tenha maturidade emocional para virar para a gente e falar: eu não quero mais o peito, eu não vou mais mamar. A gente não precisa esperar isso para entender que a criança já está pronta para esse passo. Muitas vezes as pessoas me perguntam, né? A partir de que idade você indica o desmame? Essa metodologia, né, de desmame gradual, que é como eu trabalho orientando as famílias, ela foi desenvolvida por uma psicóloga que também é consultora internacional em amamentação. É um método que se aplica a crianças que já sabem se comunicar. Isso é um dos pontos principais desse método. A criança tem que saber se comunicar, seja verbalmente ou não, mas ela tem que conseguir se comunicar já de uma forma diferente que o choro.
Então, normalmente, vai ser a partir aí dos 16, 18 meses de vida dessa criança. Mas, claro que pode ser com crianças mais velhas, não tem prejuízo nenhum, assim, é só um início. A partir desse período, a gente já consegue ter resultados com esse método, tá? Então, assim, é importante que a criança ela seja capaz de entender pequenos comandos, como, por exemplo, pede o carrinho no seu quarto, chute a bola. É importante que ela já se alimente adequadamente, que não tenha nenhuma preocupação com o ganho de peso, com o crescimento dessa criança, porque, querendo ou não, o leite ele ainda é uma fonte de energia, né? Uma fonte de alimentação. É importante que essa criança já demonstre sinais de autonomia. A autonomia é algo muito importante também, né? E como é que são algumas formas de perceber esses sinais de autonomia numa criança, às vezes, muito pequena, como 16, 18 meses? É uma criança que já puxa a roupa da mãe para mamar, ela já chama o peito de algum nome, de repente chama de tetê, mamá, pepê. Muitos bebês que ficam mudando de um peito para o outro, né, já tem vontade própria, eu quero esse, agora eu quero esse. Então, eles ficam trocando e pulando de um para o outro, já demonstram uma autonomia. Alguns bebês que ficam já sintonizando a rádio teta, que a gente chama, né, enquanto estão mamando um peito, estão ali no outro peitinho, fazendo aquela sintonização do mamilo, também já demonstram ali que estão interessados, ali que querem aquele outro peito também daqui a pouco. Crianças que já dizem não quando são perguntadas, ou quando a gente oferece alguma coisa, elas já falam que não querem. Ou algumas crianças que já começam a ficar mais seletivas na alimentação também, que já dizem, não, eu não quero hoje comer abóbora, e aí você vai botar abóbora no prato e ela não quer comer. Então, tudo isso são sinais de autonomia que essa criança começa a demonstrar, e que é um sinal muito importante para a gente pensar em iniciar esse método de desmame. A gente já falou aqui, né, que o peito ele é aquela ferramenta, aquela chave de fenda mágica, praticamente, que dá conta de tudo, né? Que se o bebê está com fome, se está com sede, se está com frio, se tem uma coisa apertando, se está coçando, se tem cólica. O peito é uma forma de comunicação entre mãe e bebê. Mas chega um momento em que essa criança ela já é capaz de brincar e de interagir de diversas formas com várias outras pessoas, né? E daí, quando está com a mãe, essa criança quer o peito. E isso acaba reduzindo um pouco a relação dos dois. E aí começa a gerar um incômodo. Então, é nesses casos que eu acho que é recomendado iniciar um processo de desmame gradual e gentil, né? Nos momentos em que a mãe ela já sente que, como se ela só fosse um peito, ela começa a ter um incômodo em amamentar, porque ela se vê como se ela só servisse para isso, sabe? Uma das mães até falou no nosso grupo que às vezes parece que meu filho me vê como um par de peitos, e é bem isso, assim, parece que me vê como um par de peitos e isso me incomoda. Porque se parece que me vê como um par de peitos, mas isso não me incomoda, eu tô feliz com isso, bola pra frente, vamos lá. Mas se isso tá te gerando um incômodo, se o fato dele ficar querendo mamar a qualquer momento, ou na rua, e puxando a sua roupa, isso gera um incômodo, aí é um momento em que você pode dar um passo à frente para iniciar esse processo de desmame. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que esse método ele é dividido, né? Porque ele é dividido em 3 fases. A primeira fase, a fase 1, é a fase da organização das mamadas diurnas, né? Então, é o momento que a gente sai da livre demanda e estabelece algumas mamadas que vão ser as mamadas que essa criança vai poder fazer. Ela não vai mamar sempre na hora que ela quiser e que ela pedir. Ela vai ter momentos específicos para mamar. A fase 2 é a fase do desmame noturno, né, em que a gente vai começar a não a tirar o peito antes da criança dormir, mas a começar a mostrar para essa criança que ela tem outras formas de voltar a dormir sem precisar do peito de novo para fazer isso, e sem precisar incluir uma mamadeira ou incluir uma chupeta, caso isso já não seja de uso rotineiro dessa criança. E a fase 3 é o desmame total, que ele pode levar o tempo que você quiser também. Ele pode ser bem gradual, ou ele pode ter marcos um pouco mais estabelecidos, para que você caminhe para chegar a isso numa meta que você trace aí, que a gente trace junto como plano de ação para esse desmame. E eu acho muito bacana falar que, assim, algumas famílias, elas optam por parar na fase 2, porque elas sentem que com o desmame noturno, elas já estão tendo uma qualidade de sono melhor, aquela família está dormindo melhor, então a fase 2 é o suficiente para elas não vão à frente para a fase 3.
Outras, só com a fase 1, elas já conseguem perceber que a mãe não é mais aquele par de peitos, né? Que a mãe já consegue fazer outras coisas perto dessa criança, sem que ela queira o tempo inteiro mamar e ficar puxando a roupa dessa mãe. E daí param na fase 1. Então, assim, não existe uma obrigatoriedade também de começar um processo e ir até o final. Não existe isso. Inclusive, até me adiantando um pouco que eu ia falar mais para frente, mas eu costumo trabalhar muito com pacotes, né? Assim, as minhas clientes, que acho que tem algumas aqui, sabem que eu gosto muito de trabalhar com pacotes, porque eu acho importante que a gente tenha pelo menos um segundo encontro depois de tentar resolver um problema de amamentação no pós-parto, ou mesmo no encontro de preparação durante a gestação. Mas no momento do desmame, eu acho que é muito importante que a família fique muito livre para decidir quando e se vai querer continuar. Então, é o modelo que eu trabalho com consultas avulsas, realmente, porque eu acho que é importante, se você quiser parar na fase 1, você para, porque às vezes é o suficiente para você. Então, isso é bem importante, essa autonomia também das famílias. Bom, em cada uma dessas fases, a gente desenvolve junto um plano de ação, levando em conta as particularidades de cada família. Então, se uma criança já vai para a creche, ou se a mãe trabalha fora, ou mesmo que as duas fiquem em casa o dia inteiro. A gente vê cada particularidade. E acho muito importante também eu trazer para vocês que a gente trabalha nesse processo, nesse método, a gente trabalha na valorização dessa criança. A gente vai valorizar essa criança e isso vai ser uma ferramenta para a gente mostrar para ela que ela já pode prescindir desse peito, desse mamar. E a gente conversa muito com essa criança, a gente explica numa linguagem que ela entenda o que está para acontecer, né? Qual a decisão que foi tomada. Porque a decisão não foi tomada pela criança, foi tomada pelo adulto responsável. E esse adulto ele pode tomar decisões para essa criança, né? Não tem que ficar tudo a critério da criança, pelo contrário. Mas é importante que ela seja envolvida nesse processo e entenda essa decisão. Então, a gente faz isso de uma maneira que essa criança entenda. A gente trabalha com reforço visual, a gente trabalha com a interdição do peito, nos momentos que não são mais os apropriados, né, que são os momentos que vão ser definidos pela família. A gente traz técnicas que vão facilitar as famílias a lidarem com a frustração que já é esperada dessa criança, porque essa criança ela vai expressar frustração quando ela for interditada ao peito. Então, a gente traz ferramentas para que essa família consiga lidar melhor com essas frustrações dessas crianças e redirecionar isso para que fique mais tranquilo para todo mundo, tanto para a criança como para os adultos que estão ali responsáveis por ela. Uma dica que eu quero deixar com vocês, para quem já estiver pensando em iniciar o método e fazer esse desmame, uma coisa muito bacana é você já ter uma rotina definida na família, sabe? Rotina não significa horário para cada atividade, né? Que tem que ser todo na mesma hora, mas sim ter uma ordem, né? Uma sequência, porque essa sequência ela traz previsibilidade para essa criança. Então, as famílias que não têm uma rotina, é importante começar a estabelecer isso, porque essa previsibilidade ela vai trazer segurança, ela vai diminuir a ansiedade dessa criança, vai fazer com que o processo ocorra de maneira mais suave, cada vez mais gentil e gradual. Então, esse é nosso primeiro trabalho no processo de desmame, é ter essa rotina minimamente estabelecida, tá? Facilita muito o processo. Vou até comentar com vocês também, assim, que eu vou oferecer mais no final do encontro, a gente vai falar disso, a gente vai retomar, porque agora eu vou chegar nas perguntas que vocês fizeram, mas eu vou oferecer um desconto especial para as mães da tribo que estejam pensando em iniciar esse processo, mas antes de falar disso, eu já respondi algumas perguntas ao longo dessa conversa que eu tive aqui com vocês, né, desse meu monólogo. Algumas perguntas já foram respondidas aí no meio, mas tiveram algumas perguntas que eram mais específicas que eu quis trazer separadamente aqui para a gente ir conversando, tá? Inclusive, tem pergunta que a Marília também vai entrar para agregar com a gente aí esse lado psicológico, que também teve muitas dúvidas no grupo. E depois a gente olha se tem alguma perguntinha aqui. Mas uma pergunta foi sobre se a gente acredita que existe o desmame natural, ou se todo desmame é guiado, mesmo que de forma gentil. Se deixar o bebê, ele vai mamar até os 17 anos de idade, ou ele vai ter uma consciência sozinho de desmamar? Bom, essa pergunta é super complexa, né?
eu não acho que nada no ser humano seja, eu vou botar entre aspas, né, seja 100% natural, né, porque nós somos seres imersos em uma sociedade, imersos em uma cultura. Então, qualquer comportamento, qualquer fala, conduta, tudo que acontece com essa criança pode ser considerado uma condução de desmame, né? O que a criança vivencia, o que ela escuta, as atividades das quais ela participa, a ida para a creche, a ida para a escola, tudo isso, a introdução alimentar, como eu falei, tudo isso pode ser considerado uma condução para o desmame. E quando a criança se separa da mãe por um tempo mais prolongado, porque a mãe foi trabalhar, tudo isso são coisas que vão somando pontinhos nesse desmame. Quando a gente fala daqui a pouco para a criança, porque a gente está terminando de lavar uma louça e não pode dar de mamar naquela hora. Agora, se a gente entender por natural um significado de espontâneo, aí sim, aí eu acredito que sim, a gente tem esse momento, né? Claro que não é comum que os toddlers que têm assim livre acesso ao peito, que não usam bicos artificiais, que eles desmamem espontaneamente, ainda nessa faixa etária. Mas normalmente quando essa criança, o toddler, desmama nessa faixa etária, é porque chegou uma nova gestação e que não é obrigatoriamente a criança vai desmamar, mas algumas que já estão nessa idade um pouquinho mais avançada acabam desmamando, ou quando tem separações mais prolongadas dessa mãe, ou então algumas doenças como estomatites, otites, que elas acabam induzindo um pouco a esse desmame. Mas também não é sempre. Pode ser que a criança passe por essas coisas e não queira desmamar. Mas quando chega lá mais para perto dos 4, 5 anos de idade, que esse desmame pode acontecer um pouco mais espontaneamente, sabe? Mas é muito mais provável que isso esteja acontecendo por conta da imersão social dessa criança, né? A criança ela já vai para a escola, ela já tem um monte de amigos, ela já interage, ela já vê que os amigos não estão mamando, porque a gente sabe que não é comum as crianças mamarem por tanto tempo, aqui não é o que mais acontece, então elas acabam perdendo o interesse e se interessando por outras coisas, e acabam desmamando espontaneamente, por assim dizer. Mas é claro que existem relatos de crianças mais velhas, com 8, com 9 anos, que mamam uma vez por dia ainda, que mamam antes de dormir, por exemplo, porque isso ainda está bom para essa mãe, para essa criança. E eu também não vejo nada de errado com relação a isso, né? Assim, eu entendo que se está sendo bom para a mãe e para a criança, tudo bem. Mas eu não sei se a Marília quer aproveitar e complementar alguma coisa sobre isso. Quero. Em relação às perguntas, agora, se eu puder contribuindo com algumas delas, eu vou trazer também um pouquinho do meu olhar aqui para vocês. Eu quero dizer que o tanto que a gente já caminhou aqui, meu coração está transbordando. Eu não sei o de vocês, mas eu estou muito feliz com a fala da Jéssica. Eu acho que a gente compartilha muito das informações. Então, só para as mamães que estão na curiosidade, se eu como psicóloga estou dando tique nas coisas que ela está falando, sim, com certeza o tique já está dado para tudo que ela disse até agora. Mas sobre essa pergunta se deixar o bebê, né, ele vai mamar até 17 anos, né, ou ele vai ter a consciência sozinho de desmame, eu quero trazer um outro olhar, tá? Porque muitas vezes dá a impressão de que é só o bebê. Será que o bebê vai aumentar até os 17 anos? Aí eu te pergunto, será que a mãe vai influenciar essa criança a mamar até os 17 anos? Porque, como a gente disse, é uma via de mão dupla. E daí, no lado psicológico, não só o neném tem a necessidade psicológica da amamentação, como muitas vezes a mãe tem. E a gente pode chegar nesses desencontros, às vezes, da criança já estar preparada, mas a mãe não estar, tá? Então, assim como as outras perguntas que vocês vão trazendo aqui para a gente vai responder, né? A resposta para vocês é que não existe uma resposta única e absoluta para cada uma das perguntas. Assim como a Jéssica está dizendo, que a gente tem que ter um olhar específico para cada caso, para cada história, entender também qual foi a história da amamentação dessa mãe quando ela era filha, né? Tudo isso, né, que compõe quem nós somos, tem uma certa influência, tá? A gente não é ileso da vida que vivemos como filhos quando nos tornamos pais ou mães, tá? Isso tem características na gente que muitas vezes nós não percebemos. Então, cada caso deve ser analisado especificamente. Lembrando sempre que a gente fala num geral, mas caso você tenha alguma dúvida específica, a gente está de portas abertas para conversar sobre isso. Então, o desmame, né,
é uma via de mão dupla, como eu falei para vocês, e às vezes quem tem a dificuldade de desmamar não é a criança, mas é a mãe, né? E muitas elas não conseguem desmamar porque se sentem presas na concepção de que se o filho sair do colo, elas vão perder. Essa criança não vai mais precisar dela, né? Ou ainda por N motivos, elas estão presas aí à ideia de dependência do filho, de que somente ela pode amamentar o filho, né? Que ela é insubstitutível, né? Ela é soberana aos demais seres daquela casa, daquela família em relação àquele bebê, né? E ao abrir mão aí da posição de amamentar, essa posição que reina absoluta sobre essa criança, é muito sofrida para algumas mães. Então surge a noção, na verdade, de suficiência absoluta, né? Só eu posso cuidar e dar vida a esse filho. E muitas vezes mulheres que têm algum trauma ou alguma questão na sua história no qual elas não se sentiram acolhidas, né? Elas não tiveram as suas necessidades básicas, por exemplo, como um bebê bem alimentado pelas suas mães, muitas vezes elas tentam compensar isso na sua própria amamentação. Então, para vocês perceberem que é muito mais de, o neném está pronto ou não está, né? Como que se sente essa mãe ao fazer esse desmame, entende? Então, vai depender de cada caso, claro, né? Mas numa realidade psíquica saudável, tá? Para ambos, tanto para o bebê quanto para essa mãe, essa criança, conforme ela vai amadurecendo e ganhando independência, ela vai desmamando sozinha. A nossa dificuldade aqui é aceitar que uma criança de 4, 5, 6 anos mamar ainda é normal, tá? Então a nossa sociedade, na verdade, né, colocou aí alguns parâmetros que se você olhar para qualquer outra espécie animal, ela não faz sentido para nós, correto? Porque eu não sei se vocês já viram, por exemplo, aquelas tabelinhas que iguala a idade do cachorrinho à idade humana. Vocês já viram que quando um cachorrinho tem 1 ano, se ele fosse humano, ele teria tantos anos, né? A diferença dessa evolução. Se a gente for fazer isso com todos os animais que mamam, eles mamam até como se fosse 7 anos da idade de um ser humano, tá? E nós somos a única espécie que dá o leite de uma outra espécie para o nosso animal, né? Para o nosso bichinho, que é o nosso filho, né? Então ninguém faz isso. Você não vê nenhuma vaca indo lá na cabra e falando: olha, presta aí a teta que eu preciso dar um pouco de leite para o meu bezerro, né? Então, eu sei que é difícil você ouvir que uma criança de 6 anos é normal estar amamentando, como ela precisa de cálcio, né? Algumas coisas que só o leite tem, a gente substitui ele pelo leite da vaca, né? Mas o leite materno pode suprir essa necessidade de uma maneira que nenhum outro leite pode, tá? Então, uma criança mamar até 6 anos é normal, desde que temos aí, né, uma estrutura psíquica, né, normal em ambas as partes. Eu não estou falando de uma mãe doentia ou uma criança doentia, eu estou falando de, né, pessoas normais, equilibradas, sem trauma, sem nada acontecendo, ainda tem uma mamada aos 6 anos, ainda tem uma mamada aos 5 anos, isso não é considerado uma patologia psicológica, tá? Pode continuar. Ótimo. Bom, próxima pergunta. Bebê desmamado à noite dorme melhor? Dorme a noite inteira? Tadã! Bom, mais uma vez, a resposta para essa pergunta é depende. A gente precisa entender o que motiva essa criança a acordar e querer o peito para voltar a dormir à noite, né? Se a gente tem uma criança que já se alimenta muito bem, que se comunica bem, a gente entende que muitas vezes é um hábito mamar para voltar a dormir, né? Então, para a gente mudar isso, a gente cria um plano de ação baseado nas individualidades, né, de cada família. Só que colocar esse plano de ação em prática exige um grande investimento da família, né? Vão ter noites em que um adulto responsável vai ter que ficar acordado praticamente para atender a demanda dessa criança quando ela acordar chorando e tendo dificuldade de voltar a dormir, porque ela está habituada a mamar para voltar a dormir, né? É claro que nós temos técnicas para ajudar com relação a isso, mas o principal
é que tudo que a gente faz, a gente compartilha com a criança de uma forma que ela entenda, né? A gente explica o que vai acontecer de maneira que ela entenda. E com isso a gente vai desfazendo aos poucos esse hábito. Por consequência, a criança ela passa a não precisar mais desse peito para voltar a dormir, porque ela começa a aprender outras formas de voltar a dormir sozinha quando ela acorda, né? Assim, é legal pensar como que a gente faz para dormir, né? A gente vai, a gente se arruma para dormir, a gente coloca um pijama, faz a nossa higiene noturna, apaga a luz, deita e fecha os olhos e espera o sono acontecer. De modo geral é isso, quando a gente não vira a noite vendo Netflix. Mas de modo geral é isso. A criança, ela não consegue fechar os olhos e esperar o sono vir, né? Ela tem outras coisas no organismo dela e outras necessidades que vão ajudá-la a fazer isso. Então, assim, é muito comum a gente ver a criança se movimentando muito para tentar dormir, né? A gente sabe como que o embalo ajuda um bebê a dormir, né? E a gente, como um bebezinho, a gente fica numa bola de pilates, balança, anda para um lado, anda para o outro, porque esse embalo ajuda a criança a dormir. A partir do momento que ela já é maiorzinha, ela começa a tentar se embalar sozinha. Então, a gente vai ver uma criança que vai fazer 360 na cama, vai balançar as pernas, vai virar de um lado para o outro. Ela está se embalando, né? A gente fala que ela está fritando na cama. É uma ferramenta, é uma técnica que ela tem, natural dela, para tentar voltar a dormir, né? Então, algumas saem da fase do choro e começam na fase de um murmúrio, assim, quase um grunhido. E ficam. É como se elas também estivessem se embalando, né? E se minando, e se cantando para dormir. Então, ela vai começar a aprender a fazer isso naturalmente. Talvez algumas de vocês já tenham percebido as crianças de vocês fazendo alguma dessas coisas, e isso é uma coisa natural da criança. Ela começa a entender que ela não vai ter o peito ali, ela tem outras formas de fazer voltar a dormir. Então, por isso que depende, porque claro que vai depender de cada criança, algumas vai ser mais fácil ela conseguir entrar nisso. Isso está muito ligado também com a autonomia que essa criança tem, né? Assim, percebe-se que crianças com mais autonomia, elas conseguem fazer atravessar isso de maneira um pouco mais fácil, mas normalmente depende de novo. Se você quiser complementar alguma coisa, Marília, com essa? Eu acho que você falou muito bem. Eu só gostaria de complementar uma coisa para trazer um pouco mais para a nossa realidade, né? Para ajudar vocês a se colocarem no sapato das crianças. Que o dormir à noite, né? É claro que ele, por uma parte muito grande aí da infância, ela está envolvida ao aprender a dormir, né? Como a criança aprende a digerir, ela aprende a comer, ela aprende a dormir. Faz parte do desenvolvimento infantil que você não consegue ensinar efetivamente, né? Vamos fechar o olho aqui por contar até 10 e dormir. Um bebê não consegue fazer isso. Então é algo que conforme ela vai se sentindo mais madura, né? Ela vai conseguindo se colocar para dormir, conseguindo relaxar e tudo mais. Mas uma coisa muito importante para a gente pensar. Muitas vezes eu acabo trabalhando com algumas mamães que estão tendo dificuldade de colocar o neném para dormir, e daí eu sempre vou trazer aquela frase de que mulher nutrida, mãe abundante, né? Porque muitas vezes a mulher pega esse neném e ela tá tão ansiosa, querendo que esse neném vá dormir logo, que ela tá passando tanto mais ansiedade para essa criança que não consegue relaxar com aquela ansiedade daquela mãe, aquele cansaço. E por isso que eu sempre digo, né? Se alguém puder dar o banho nesse neném, para fazer a rotininha do banho antes de dormir, e você que vai fazer ele dormir, puder ter uns 5 minutinhos para respirar, para relaxar, para baixar a sua energia, para se conectar com essa criança, já você quase que naquele transe de sono, para trazer a criança para dormir, isso também ajuda bastante. E um exemplo que eu quero trazer para vocês imagina você como adulto que está com prazo de entrega no seu trabalho, as coisas estão todas acumuladas no seu trabalho, você brigou com seu marido em casa, a sua mãe está só colocando pressão em cima de você, na hora que você deita e fecha os olhos, o seu cérebro consegue desligar e dormir tranquilo? Não, né? E dessa mesma maneira o bebê também. Então, conforme ele sente a gente tranquilo, né? Se esse pai ou essa mãe conseguir dar o banho para que a outra pessoa consiga tomar um chá, relaxar, ela também se colocar naquele mode sleeping, né? Para ir dormir. E daí, na hora que ela receber o neném para fazer dormir,
ela tá mais tranquila. E também de usar frases de afirmação, de dizer: "Você é capaz de dormir sozinho, a mamãe tá aqui com você o tempo todo, ainda que eu não estou perto, né, você não está desamparado". E eu vou passando para a criança com esse tom de voz, né, não é com: "Dorme, eu tô aqui, tu não pode dormir", né, não é assim. Daquela maneira bem tranquila. A gente também vai passando para a criança e para o inconsciente dela de que eu estou segura, né? Ainda que minha mãe não esteja presente física, ela vem quando eu chamar, quando eu chorar, se eu precisar, se eu tiver um pesadelo, ela vai vir me atender. Então, né, eu posso dormir tranquilo, sabendo que não estarei desamparado, tá? Era só isso que eu queria contribuir. É, sim, por isso que é tão importante, né? Assim, por isso que eu digo que existe tanto investimento, né? Porque vai ter que ter uma pessoa ali para atender essa criança, né? Se essa criança ela ficar chorando sozinha, não vai funcionar. Ela não vai conseguir se desvencilhar desse peito, né? Porque ela, lembra que eu falei lá atrás que esse peito ele é essa base segura de segurança para ela? O que ela precisa entender é que ela vai continuar tendo essa segurança, independente de ter ou não esse peito. Bom, uma continuação dessa pergunta. Como criar outras associações de sono sem ser o peito para o bebê que dorme mamando? Bom, primeiro eu quero dizer que eu não vejo a amamentação como uma associação negativa do sono, tá? Eu sei que tem muitas linhas de profissionais que trabalham com sono que vêm, especialmente para bebês com menos de 1 ano e meio, eu não vejo dessa forma. Mas, voltando à pergunta, a proposta do desmame gradual, com a qual eu trabalho, ela não pressupõe a inclusão de uma outra associação de sucção no lugar da associação do peito, né, no lugar do peito, como uma chupeta ou uma mamadeira, porque seria trocar uma coisa pela outra, né? Depois essa família ela teria que fazer o desmame desse bico, fazer o desmame da mamadeira, o desmame dessa chupeta. Então, é claro que se a criança já usa a chupeta, a gente pode sim usar esse artifício para ajudar. Tanto que eu digo que eu não acho saudável a gente tirar todos os bicos ao mesmo tempo. Então, se a gente vai tirar o peito e a criança já chupa a chupeta, que ela continue com a chupeta por mais um tempo e depois a gente tira essa chupeta. A gente não faça as coisas em concomitância. Mas depois a família vai precisar de ajuda para tirar esse outro bico também, se ela incluir esse bico por conta dessa necessidade de sucção da criança. Eu ouço muito assim, vou botar a mamadeira, que daí a criança vai dormir e não vai pegar o peito, mas aí você tem que tirar essa mamadeira depois, né? E se a gente está tirando esse peito, é porque a gente entende que a criança ela não precisa mais se alimentar na madrugada, nesse desmame noturno, né? Ela já está com essa alimentação consolidada. Mas é claro que existem alguns itens que podem ajudar a criança a voltar a dormir, né? Como uma naninha, por exemplo. Algumas crianças conseguem usar isso aí como essa segurança também, né? Ter essa segurança nesse objeto de transição. Isso pode ajudar. Mas não chegaria a ser uma associação de sono. Nesse método que eu trabalho, a gente associa o sono ao anoitecer, né? Então, assim, se não é mais dia, é hora de dormir. A ideia é tornar a noite tão monótona que a gente só tem uma coisa para fazer: dormir para descansar até o novo dia raiar, para a gente continuar brincando, aprendendo e fazendo outras coisas. Então, a gente coloca a noite como um momento que só tem isso para fazer, só tem dormir para fazer, tá? Tanto que a gente não incentiva lanches na madrugada, porque isso faz o quê? A criança vai ficar na ansiedade, muitas vezes, eu vou acordar de madrugada, não tenho peito, mas eu vou ter uma fruta, eu vou ter um mingau, então gera ali essa expectativa e torna essa noite atrativa para eu fazer alguma coisa. E não é essa a ideia é que a noite é um momento de descansar e não é atrativa para fazer mais nada além disso. Quer complementar, Marília? Eu achei super interessante isso que você falou, da questão da gente não tirar uma coisa e botar outra, porque depois você vai ter que tirar ela mesmo assim, né? E a criança vai ficar passando, né, por transições muito marcantes em relação, poxa, mas tirei uma coisa, ganhei outra, e agora tem que tirar de novo, né? Como que isso funciona? Muito legal isso. Eu acho legal também só pontuar uma coisinha da relação à noite que você falou. Tem algumas crianças que nas suas rotinas, o único momento em que ela vê o pai é à noite. E essa criança tem uma certa ansiedade para essa noite chegar, porque ela quer se relacionar com esse pai, né? Então, como ela só vê ele nesse momento, ela não consegue
caindo essa energia para entrar num estado sonolento, né? Então, de talvez mexer um pouco aí nessa estrutura de rotina, se possível, de talvez esse pai acordar uma hora antes para ficar com essa criança de manhã, ou enfim, ter um ajustamento, ou levar isso em consideração, né? De que então eu não vou conseguir colocar essa criança para dormir 8 horas, então a gente vai ter que ajustar para botar ela a dormir 9 horas, já que a gente vai ter que estender um pouquinho desse tempo para que ela tenha esse contato com o pai. Também não é para que ela não tenha contato com o pai, tudo bem? Mas para a gente compreender o que a gente está fazendo à noite. À noite é um momento em que o pai e a mãe parou de trabalhar e todo mundo conversa e todo mundo dá atenção um para o outro. Poxa, então essa criança ela não vai querer também ir dormir, né, pensando que ela vai perder esse tempo de qualidade em família. Então, se tiver como você colocar esse tempo de qualidade durante o dia, para que à noite realmente vocês encaminhem ela para esse momento de sonolência e botar a criança para dormir, tá? Não quer dizer que o pai e a mãe não podem depois ter um momento só deles, é importante que isso aconteça, né? Que a criança durma e o pai e a mãe tenham, marido e mulher, um momento deles, mas que para a criança acredita-se que, né, todo mundo foi dormir, entende o que eu quero dizer? Então, olhar também a rotina da família, porque isso vai influenciar no sono da criança. Sim, com certeza. Antes de passar para a próxima, eu quero só fazer um comentário aqui, que eu vi uma pergunta no chat, que faz sentido aqui na nossa conversa, que é como fazer quando anoitece às 3h30, ou então só às 10h30, né? Pensando aí na nossa realidade como mães expatriadas, isso é muito, muito normal, né, pra gente. E daí, assim, eu vou até fugir um pouquinho com relação à questão tipo, amamentação, mas um pouquinho mais essa questão de rotina de sono mesmo. Que assim, o que eu entendo que funciona melhor é a gente trabalhar com jogo de luzes, né, dentro da nossa casa, né? Assim, se tá escurecendo às 3h30 da tarde e ainda é dia, é quando a gente vai gastar um pouquinho mais de conta de luz. A gente vai deixar as luzes acesas, a gente vai continuar interagindo com a criança como um dia, vai ter o lanche da tarde, a gente vai brincar de alguma coisa dentro de casa, porque não vai sair porque está frio, vamos brincar, vamos ter uma atividade mais estimulante, vamos para a hora do jantar, e daí a gente vai colocar ali a hora do jantar como esse momento em que as luzes começam a diminuir, a gente consegue apagar um pouco de luzes e começar a se encaminhar para essa rotina mais da noite, né? Para que a criança entenda que já é hora de dormir e descansar. E o contrário é mais ou menos a mesma coisa, né? Tá anoitecendo só às 10 horas da noite, então a gente vai o quê? Fechar as cortinas antes, botar blackout, deixar a casa mais aconchegante aí a partir de, sei lá, 6, 7 horas da noite, está um sol lá fora, a gente vai fazer com que a criança perceba que dentro não está. Até mesmo se a gente estiver na rua, chegando em casa do sol, a gente já chega em casa com a luz apagada, já deixa tudo ali para a criança perceber que teve essa mudança, sabe? Essa é a única estratégia que eu vejo que a gente, como mães, morando fora, com essa loucura tanta de fuso e de claridade dia e noite, que a gente possa fazer funcionar, né? É associar não só a claridade lá fora, como a gente associaria no Brasil, que seria muito mais fácil, mas a rotina noturna, que é o quê? É a rotina de jantar, ir tomar banho, escovar os dentes e deitar para dormir. De repente, ler uma historinha, enfim. Mas associar muito mais com a rotina noturna do que só com a questão da qualidade, né? Nesses momentos que não tem essa tão fixo. Sim, até mesmo porque não só em questão de rotina, mas questão hormonal, né? A gente tem sono quando as luzes realmente começam a baixar e o nosso corpo começa a produzir a melatonina, tá? Ela faz parte do ter o sono, é quando o nosso corpo produz. E o nosso corpo produz a melatonina quando realmente as luzes começam a escurecer. Então, não é só uma questão de rotina, mas também biológica, de fazer o corpo entender que tá na hora de eu ir dormir. Pode passar para a próxima. A próxima, eu acho que você já respondeu um pouco, mas vê se você quer complementar mais alguma coisa, né? Bebê que mama até depois dos 2 anos, tem algum dano psicológico? A mãe que fez essa pergunta até botou entre parênteses. Eu já sei a resposta, mas eu ouço de muitos familiares, então eu quero um embasamento para dar na cara deles. Então, assim, eu não tenho nenhum artigo assim, científico, eu não consegui encontrar nada com relação a isso, especificamente, até porque, assim, não é muito interesse da indústria e tudo mais, fazer pesquisas e tudo mais com relação a isso. Então, a gente acaba tendo muito mais questões empíricas do que realmente científicas. Mas eu não sei se a Marília tem alguma coisa que ela poderia
agregar nisso pra gente? Claro que eu tenho. Eu coloquei, eu também tenho as perguntas aqui e eu respondi para vocês, não só para essa mãe, mas para todas vocês. Então, existe algum dano psicológico por amamentar essa criança após 2 anos? Não. A resposta é não, tá? Não é, mas não. Não. A resposta é não. Então, muitos estudos, eles consideram a amamentação prolongada como forma de fortalecer o vínculo entre mãe e filho, tá? Ao mesmo tempo que ele proporciona aí ao filho um alimento nutritivo, como a gente tem dito, um alimento que é estéril, né? Que hidrata, que também protege, né? Uma vez que ajuda aí a desenvolver o sistema imunológico dessa criança. A amamentação prolongada, ela também ajuda a criança a se sentir segura e protegida pela mãe. Isso ocorre por causa do contato direto com ela, tá? Então é preciso destacar que o período natural do desmame, ele pode acontecer aí dos 2 anos aos 6 anos, de acordo com essas pesquisas todas que eu li para montar essa resposta para vocês, tá? Então, considerando que a criança precisa, né, de nutrientes, né, do leite materno para o bom desenvolvimento dos ossos dela, dos órgãos dela, como eu falei para vocês, nesse período ela deveria consumir somente o leite materno, sim, e não o leite de vaca, tá? Então, alguns estudos científicos, eles provam que quanto mais prolongado for a amamentação, maiores os benefícios para a criança e para a mãe. Entre outros fatores, ajuda a reduzir a morbidade infantil por diarreia, doenças infecciosas, doenças respiratórias agudas, obesidade, diabetes, câncer, enfim, a lista ela é infinita em relação a isso. Mas algo que eu quero pontuar: a amamentação por si só traz algum dano psicológico? Não, ela não traz. Agora, uma amamentação que é usada como ferramenta para que essa criança não se torne independente, isso sim pode causar um dano, mas isso não tem a ver com o seio que amamenta, porque isso pode ser numa mamadeira, isso pode ser num copinho, isso pode ser numa seringa. Vocês entendem que não é a mama, não é o ato de mamar que traz o dano psicológico, e sim o comportamento por quem está de trás daquela mama, daquele copo, daquela mamadeira. Então, essa que é a diferença. E a pergunta que eu quero deixar de reflexão para vocês é: como você oferece o seu peito? Ou como você oferece a mamadeira, o copinho, a seringa? O seu filho é forçado a mamar por todos os motivos? Então, como a Jéssica falou, a criança, é claro que um bebê, né, que cai, ele quer ser acalentado. E o mamar, aquela troca de olhar, de carinho, de estar próximo ali, é algo que ela necessita. Mas uma criança que já está explorando o mundo por si só, ali passou do seu 1 aninho, começou a andar, está querendo experimentar o mundo, e ela começa, por exemplo, a reclamar por alguma coisa, ela quer brincar com alguma coisa que ela não pode brincar. E daí ela começa a reclamar. Eu quero, e começa a fazer aquele chorinho e tudo mais. Primeira coisa que a mãe faz é catar essa criança e tum, no peito. Quer dizer, em vez de resolver o problema que está acontecendo, a minha criança quer algo que ela não pode e eu vou encarar ela e o problema dizendo: olha, esse você não pode, esses outros você pode, qual que você quer? Em vez da mãe entrar naquela, entre aspas, briga, né, e conversar, dialogar com aquela criança, que não vai ser tão simples assim como eu estou dizendo, a criança vai falar: não, eu quero, e você vai ter que ficar ali naquele, né, naquela conversa, tentando encontrar uma solução junto com a criança. Muitas vezes o que a mãe faz? Eu vou tapar a boca dessa criança com o seio, ou com a mamadeira, ou com a chupeta, né? Então, a minha criança, ela não consegue se expressar nas suas necessidades. E as suas necessidades também incluem tá se sentindo monótono, tá querendo algo que ela não pode ter, querendo a atenção dos pais. Então, muitas vezes, a maneira como esse seio é usado, sim, pode trazer algumas características psicológicas, entende? Então, para não te ouvir chorar, eu vou enfiar o peito na sua boca. Para não te ouvir reclamar, eu vou enfiar o peito na sua boca. E você vê muitos casos de mamães que a criança fica fazendo assim, ó, que ela não quer, e a mãe está tentando de qualquer maneira colocar esse seio para dentro da boca da criança. Então, o seio, amamentar por mais de 2 anos, causa algum dano psicológico? Não.
Amamentar não causa. Agora, talvez as características ou o comportamento que está por detrás dessa mama, que é a mãe, tá? Pode sim trazer alguns danos psicológicos, e daí cada caso é um caso, e a gente precisa estudar cada caso especificamente. Ninguém tem um rótulo aqui para pregar em ninguém, tá? Então, caso você tenha alguma dúvida, procure algum profissional da sua confiança para te ajudar, auxiliar a entender o seu caso. É isso, Jéssica. Acho bem legal isso que você falou, inclusive, assim, essa questão do não que a criança faz, é que, assim, criança, ela não mama se ela não quer mamar. A verdade é essa. Então, assim, se ela está te dizendo que ela não quer e você está tentando, às vezes até porque você achava que era o melhor para ela naquele momento, às vezes a intenção nem era fazer o cala a boca, mas é porque você achava que aquilo ia ser melhor, mas se ela está dizendo que não, ela não quer, então ela não quer mamar. E daí a gente respeita esse momento. Uhum. Nunca vai existir, como a Maria falou, não tem um problema em amamentar demais, nem demais por tempo demais, e nem demais por quantidade demais. Não existe você superalimentar um bebê ou uma criança com leite materno. Nunca vai ser too much. A criança ela sempre vai parar se ela já não quiser mais mamar. Então, isso nunca é algo que a gente tem que se preocupar. Mas, realmente, a forma como a gente... Às vezes a gente faz, e daí falando até um pouco como experiência materna e não de consultora, mas às vezes a gente faz porque a gente acha que aquilo vai ser o melhor. Então, a gente pega e já dá esse peito ali, porque a gente acha que ela vai ficar feliz com aquilo dali, que ela vai se divertir, porque a monotonia dela aí vai ser tirada daquele peito. Mas a gente vai começar a perceber, se a gente estiver um pouquinho aberto ali, né, o nosso olhar empático, a gente vai começar a perceber que ela não quer o peito. E isso também, às vezes, incomoda. A gente oferecer esse peito, que a criança sempre aceitava quando a gente oferecia, e a criança falar que não quero. E daí, às vezes, a gente quer um pouquinho mais, que não deve ter algum problema, peraí, deixa eu tentar um pouquinho mais. Mas não, ela não quer peito naquele momento, ela quer brincar no chão, e não vai ter jeito. Vai ter que botar ela no chão para brincar, dar um outro brinquedo. E até uma criança mais velha, né, que, por exemplo, caiu, né? Você vê que é uma queda que para a criança é significativa, mas que não machucou, não tem nada de grave. E ela quer ser acolhida, né? Uma criança mais velha aí de 2 anos, é interessante a gente perguntar para ela como ela quer ser auxiliada. Você quer um abraço? Você quer que a mamãe dê um beijinho? Você quer um mamar? Você tem todas as opções. Quais delas você quer, né? Para estimular na criança também esse auto se regular, né? Porque ela vai ter momentos que ela vai para a escola e ela vai cair. E aí, né? Como que ela vai se autorregular? Ela é capaz de fazer isso sozinha, né? Então a gente tem que, não, você não vai se acalentar no meu seio mamando, né? Agora você tem que se virar. Não é isso. Mas é dizer o que você deseja. É o seio que você deseja? Quer a naninha para você dar um cheirinho? Quer só ficar no colinho até a dor passar? O que você deseja, né? Isso é dar autonomia para a criança. E como a Jéssica falou, nem sempre é fácil, né? Existe também a sensação de ser rejeitada pela criança quando ela não quer mamar. E isso precisa ser trabalhado também. Bom, prosseguindo. Desmamar ajuda a engravidar? Já ouvi que a amamentação prejudica a fertilidade. Bom, não é que desmamar ajude a engravidar, mas assim, entende-se que se você amamenta em livre demanda, tem intervalos de mamada menores do que 3 horas, a sua prolactina, né, o hormônio da produção de leite, ele vai estar tão alto que você não vai ovular, ele inibe a ovulação e, portanto, você não tem como engravidar, né? É como se fosse uma infertilidade temporária. Mas essa infertilidade da mulher que amamenta, ela tão logo deixa de existir a partir do momento em que a criança ela não mama mais exclusivamente, né? Não é só mais o mamar no peito que alimenta essa criança e que nutre essa criança. Então, assim, se é uma criança que chupa chupeta ou que toma madeira, ela já não está exclusivamente no peito. Então, já é possível que essa mãe volte, tenha um nível de prolactina menor e volte a ovular e possa engravidar também, aí antes dos 6 meses de vida dessa criança, tá? Mas assim, você não precisa parar de amamentar para ovular e engravidar. Também não é isso. Assim, a natureza era muito sábia. Então, ela entende que os primeiros 6 meses de vida do bebê
você precisa se dedicar a ele por completo, né? Lembra que a gente falou que até 6 meses a recomendação é a amamentação exclusiva, né? O aleitamento materno exclusivo. Então, você não tem que estar ali criando um novo ser dentro de você, gerando uma nova vida. Você tem que cuidar daquela vida que você acabou de colocar no mundo. Agora, quando se inicia a introdução alimentar, né? Começa a ter um espaçamento entre mamadas. Em alguns casos, bebês de 4, 5 meses já estão tão espertos na mamada que já conseguem extrair leite tão bem em uma mamada que já ficam períodos maiores sem amamentar. E aí, esses períodos maiores têm essas quedas da prolactina, e aí você pode, sim, numa dessas, ovular, menstruar, engravidar e tudo mais. Então, não é que a desmamar ajuda a engravidar, tá? Basta você não estar no aleitamento materno exclusivo ali, com essa rotina de amamentar num período de 3 horas, no máximo, que você já pode voltar a ovular e já pode, talvez, engravidar, tá? Pode partir para a próxima, que eu acho que a única coisa que eu tenho para dizer dessa é que, ainda que você esteja amamentando exclusivamente, né, intensamente, né, as pesquisas indicam que de 2 a 15% das mulheres que não utilizam aí os métodos contraceptivos engravidam. Oh, no. I even tried. Elas engravidam ainda assim, tá? Ainda que essas mulheres estejam, bem baixo, né, de 2 a 15%. Mas ainda assim existem mulheres que engravidam amamentando nesses 6 primeiros meses aí de mamadas mais intensas. Mas o que a Jéssica falou é isso aí mesmo. Porque em muitos casos, de repente, assim, à noite o bebê dorme mais horas já. E aí você tem já esse período mais longo aí, né? Porque, assim, a amamentação como um método contraceptivo, os estudos mostram que ela tem 98% de chance de ser efetiva, caso você siga as regras muito direitinho. Então, se você tem já uma mamada que já ficou mais espaçada, você já vai aumentando a possibilidade de ovular e logo de engravidar, né? Às vezes você nem menstrua, mas você ovulou, e daí antes de menstruar foi lá o espermatozoide esperto e fecundou esse óvulo e já veio o segundo bebê. Então... Não tem uma regra, né? A gente tá falando de um geral, mas muito. tem que... não tem uma regra. Mas dá para engravidar amamentando, acho que isso é o mais importante de deixar claro. Ninguém precisa desmamar o seu bebê para engravidar, e nem quando estiver grávida, e nem depois que o bebê nascer. Se você quiser continuar amamentando o seu bebê e ele quiser continuar mamando, é possível. A última que eu tenho aqui foi um pedido de dicas para retirar a mamadeira da noite, né? E assim, essa técnica do desmame que eu trabalho, ela pode ser adaptada para retirar outros hábitos de discussão também, né? Pode ser retirada a mamadeira, a chupeta. Como eu falei, eu só não recomendo que se tire tudo junto, para não ser demais para essa criança. Mas as técnicas vão acabar sendo muito similares também com as técnicas do peito, né? Com a diferença de que não é só vinculado à mãe, né? A mamadeira é vinculada a outros espaços também. Mas essas técnicas elas podem ser utilizadas também para retirada da mamadeira, sim. Uhum. Eu acho que essas são todas as perguntas que eu tenho. Não sei se eu perdi alguma, se você tem alguma. Eu tenho algumas coisas, na verdade, que você já respondeu naquela sua primeira introdução, que eu queria dar uma contribuiçãozinha, mas fiquem à vontade, tá? Para as mamães que precisarem sair, a gente já passou do nosso horário, mas eu vou tentar ser o mais breve possível, né? Tem uma pergunta que você falou, você abordou ela nesse começo, né, de introdução e tudo mais, que é se meu filho me enxerga como um peito, tá? Eu quero dar só uma visão psicológica em relação a isso, né? Nós chamamos essa fase, na verdade, de fase de fusão, tá? Ou fusão emocional. Se você procurar sobre Winnicott, vocês vão ler um pouco sobre isso, tá? Mas existe essa fase chamada de fase de fusão, que você fala, o bebê me enxerga como um peito, né? É onde até os 4 meses o bebê ele não consegue enxergar a mãe como outra pessoa. Ele e a mãe são o mesmo ser, tá? Então a criança ela pensa que a mãe é uma extensão dele próprio, tá? Sendo assim, ele entende que o seio da mãe é como algo que faz parte dele. Eu até gosto de usar uma analogia que eu acho que faz muito sentido nessa fase. Que eu falo para as mamães, imagina como se você tivesse nascido debaixo d'água, tá? Imagina como se você estivesse mergulhando debaixo d'água. O seio, muitas vezes, para a criança, é como se você pegasse aquele
cabo do cilindro e respirasse o oxigênio, tá? Então, ele saiu de dentro da mãe, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso numa outra pergunta, mas o seio é como se fosse essa continuidade do mundo no qual ele conhecia, tá? Então, ao estar mamando, né, o contato com a mãe é tão próximo naquele momento, é o cheiro, é o batimento cardíaco, é a voz dela, é o toque, é o calor dela me esquentar, né, que é como se fosse realmente para o bebê uma extensão dele mesmo. Então não é nem que ele está te enxergando só como um peito, ele tá enxergando vocês dois como uma coisa só nesse começo. E a outra coisa que eu queria comentar de uma das perguntas que as mamães fizeram e a Jéssica já abordou, é sobre apegos e traumas em relação à amamentação. Vocês me perguntaram, Marília, né, quais são esses, tem algum trauma em relação a amamentar, e não em relação à amamentação estendida, mas a amamentar no momento geral, tá? E eu queria passar um pouquinho para vocês sobre um pouco mais de teoria, que segundo a psicanálise, o nascimento, né, ele é considerado o primeiro trauma na vida de uma pessoa. Então, a amamentação é a forma que o bebê tem de sensação de continuidade intrauterina, tá? Então, inicialmente, ele não tem consciência de si mesmo, como eu falei, né? Ele e a mãe são uma coisa só. E a amamentação, nesse momento inicial, é de extrema importância para que ele tenha as suas necessidades satisfeitas, né? De alimento, de contato, de elaboração, do nascimento dele. Já que no útero, a criança não tem que se preocupar com nada disso, né? A criança não chora de fome dentro do útero, porque ele está sempre sendo saciado ali dentro. Então, o amamentar também é, na visão psicológica, uma elaboração do trauma do nascer. Já que agora, quando eu venho para esse mundo de fora, eu tenho frio, eu tenho fome, eu tenho desconforto. Eu falo para as mamães, já imaginou se você é um bebezinho e as suas costas estão coçando ali com uma etiqueta e você não tem como falar aquilo para sua mãe? Ou de tanto ficar numa posição, poxa, suas costas já tá com um músculo ali dolorido e você não consegue verbalizar ela, né, para ela isso. Então, o nascer traz muitos desconfortos, né? E o amamentar é uma elaboração disso, né? Eu não nasci e agora eu estou entregue a todos esses desconfortos, né? A amamentação, ela me remete a essa vida intrauterina, né? Ela me lembra daquele lugar seguro no qual eu me desenvolvi. Então a criança, ela não se sente abandonada, tipo, eu nasci, agora eu que me vire para, né, para me alimentar, para me manter aquecido, né, para os medos que eu tenho, né? Imagina, você conhece um mundo que tem um barulho de um coração batendo, de órgãos funcionando, é quentinho, é molhado, é confortável, nada coça a minha pele lá dentro, né? O meu intestino não dói, eu não tenho cólicas. E ao sair do ventre da mãe, são muitas coisas que a criança, o bebê, tem para elaborar, tá? Então, a amamentação é como se fosse uma terapia para aquele neném, tá? Então, para vocês verem aí um outro lado dessa mesma moeda. Então, com o passar dos meses, ele começa a perceber aí que há a presença e a ausência da mãe, né? E que ele é uma pessoa separada dela. Então, minha mãe vai, mas ela volta, né? E ele vai percebendo que, olha, eu sobrevivo quando ela vai, né? Eu consigo sobreviver até ela voltar. Então, ele vai entendendo essa separação, tudo bem? Deixa eu só deixar uma mamãe entrar aqui antes de eu continuar. Então, o desmame dessa forma é o segundo trauma da vida da criança. O primeiro trauma da vida de um ser é o nascer, né? E o segundo é o quê? É o desmame. Porque é essa terapia que eu estava fazendo, né, em relação ao meu nascer, aos desconfortos do nascer e tudo que eu tenho que aprender e dar conta sozinho, era o mamar, né? E agora eu vou perder essa terapia, né? Então, a partir, né, desse desmame, né, que a gente chama de castração oral, a criança, ela pode se perceber como um outro, né, de forma plena, total, né? Se reconhecer como um sujeito, ter um ego estruturado, né? E seguir aí o seu desenvolvimento para a formação do superego, que simboliza aí as regras, as leis, os limites. Então, dessa forma, é reconhecido aí o desmame, né, é um processo que ele deve ser iniciado a partir do momento em que a criança começa a dar sinais de maturidade. Quando que é essa idade?
é a sua criança vai dizer. A gente falou sinais de maturidade, não idade de número, tá? Então, isso é muito importante. Assim como o desfraude. Lembra quando a gente falou do desfraude? O quanto era importante a gente perceber o desenvolvimento da criança e que isso não tinha quase nada a ver com a idade dela, que isso pode variar muito, acontece da mesma maneira com a amamentação. Então, quando uma criança é forçada a entrar em um estágio antes de estar pronta, corre o risco de afetar aí o seu desenvolvimento emocional, tá? Então, eu falei isso em relação ao desfraude também, e a mesma coisa é em relação ao amamentar e o desmame. Então, existem alguns sinais sugestivos que a criança pode estar aí pronta para o desmame. Entre eles, nós poderíamos citar aí o menor interesse nas mamadas, uma aceitação maior em não ser amamentado em determinadas situações ou locais, não se mostrando ansiosa nesse momento, ela chega a dormir sem mamar o seio, né? Ela já aceita melhor outros alimentos, entre outras coisas que a Jéssica deixou bem claro disso. E além disso, a criança se mostra segura em relação à sua mãe. Ela já aceita outras formas de consolo sem ser o seio, né? E ela já até prefere brincar ou fazer outras atividades com a mãe, em vez de amamentar. Então, uma coisa muito importante para você prestar atenção no desenvolvimento é como que anda o meu elo com o meu filho. O único momento no qual eu me dedico exclusivamente para essa criança é no momento da amamentação. Então, poxa, pensa para a criança como ela não está perdendo só a nutrição, só o contato físico, ela tá perdendo também a relação com a mãe, né? O único momento onde eu sou olhada exclusivamente, o único momento no qual ela tira para fazer um carinho em mim. Então, se esse for o único momento em que o seu filho recebe esse investimento seu, a gente precisa revisar isso. Porque conforme ela se sente segura em outras coisas, por exemplo, tem uma vez no dia que a minha mãe senta e brinca comigo como se não tivesse amanhã. Nós brincamos, eu e ela, o olhar dela tá sempre para mim. Quando eu olho para ela, ela tá me olhando, ela faz um carinho em mim. Ou tem um momento que a gente senta para escutar uma música e eu recebo essa atenção exclusiva. Quando a criança começa a sentir segurança nesse relacionamento de que eu não vou perder o meu amor primário, porque é isso que você simboliza para essa criança, o primeiro amor da vida dela, quando ela se sente segura em relação a esse amor, ela também se sente segura olha, realmente, eu tô crescendo, realmente, né, esse seio eu consigo sobreviver sem ele, né? Não só pela nutrição biológica, física, mas eu recebo essa nutrição de outras formas em outros momentos. Mas tem muitas crianças que têm dificuldade no desmame em relação ao lado, né, psicológico por causa disso. Porque em nenhum outro momento a minha mãe para estar comigo, né? Então, na verdade, ela não está ali só porque, mas a minha nutrição vai cair. A criança não tem essa noção, né? Eu vou ficar desnutrido, ou vou ficar com baixo ferro, ou qualquer coisa do tipo. Para ela está perdendo essa dedicação, esse amor, essa segurança, que não tem nada mais gostoso no mundo que isso, tá? Mas eu queria dizer um nome para vocês, né? Que é um médico catalão, espanhol, que ele chama Carlos Gonzalez. Ele diz no livro dele, que chama Manual Prático do Aleitamento Materno, que a amamentação prolongada não causa nenhuma doença psicológica nem física à criança nem à mãe. E por isso não se justifica recomendar e muito menos impor o desmame em uma idade determinada. Então, quem queria aí um livro, um cientista para esfregar na cara da família, esse médico catalão Carlos Gonzalez, aí nesse livro, Manual Prático do Aleitamento Materno, é uma boa recomendação para vocês passarem para a família de vocês lerem. Olha, lê o livro aqui, depois você conversa comigo. Então, é essa a minha dica que eu tinha para passar para vocês. Mas, antes da gente finalizar aqui, eu gostaria só de falar uma coisa muito importante, que nós não temos dúvida que a amamentação, né, é o melhor que a gente pode oferecer para a nossa criança. Mas isso é em todos os casos? Isso é absoluto? Não, isso não é, né? Tudo deve ser levado em consideração. O desejo dessa mãe amamentar também deve ser levado em consideração, né? E tem muitas mamães que chegam até mim e passaram por um processo tão
traumático de amamentação, né? Eu falo que, na verdade, as percas acabam sobressaindo os ganhos nesse momento, né? Mamães que acabam entrando numa depressão profunda, mamães que acabam entrando em um estado ansioso, de ataques de pânico. Então, enfim, eu acredito que, na verdade, toda mulher que tenha um bom amparo psicológico, familiar, do parceiro ou da parceira, enfim, que é bem acolhida, tem uma grande chance de amamentar, né? A dificuldade da mulher que não produz o leite é mínima, tá? Se ela tem todas as condições emocionais, psicológicas, ela está sendo acolhida, ela está sendo respeitada, ela passou por um parto respeitoso, né? Enfim, vocês entendem que eu estou falando de toda, né, uma construção, não é uma coisa única, né? Toda uma construção, a mulher tem sim grandíssimas chances de amamentar. Mas isso não acontece para todas as mães, isso não significa que você não é uma excelente mãe, que você fez o seu melhor, que você ainda faz o seu melhor para o seu filho dando uma mamadeira. A minha dica como psicóloga em relação a nutrição emocional, porque não existe comparação entre o leite da mãe, né, e uma fórmula, ou uma leite de qualquer outro animal, ou leite vegetal. Não existe essa comparação. Leite da mãe, padrão ouro, que não se compara, correto? Mas existem coisas muito boas também que a gente pode dar, e graças, né, que nós temos aí a tecnologia ao nosso favor, que desenvolveu excelentes fórmulas para isso. O que eu vou te dizer em relação à nutrição emocional para você que não amamenta no peito, mas amamenta na mamadeira, no copinho, na seringa, enfim. É olho no olho, é carinho, é toque, é pele na pele, é palavras de amor, é acolhimento, e isso não faz diferença, tá? Essa troca desse amor, desse olhar, desse, olha, nós estamos fazendo o nosso melhor, né? Essa nutrição emocional, ela continua a mesma. A nutrição do leite, claro que não pode ser igualada, né, com a fórmula, mas a nutrição emocional, sim, ela pode, tá? Assim como uma mãe que amamenta no seio, mas não olha para essa criança, né, não quer amamentar, né, ela tá fazendo aquilo por obrigação, enfim, por N outros motivos, ela pode não estar nutrindo emocionalmente essa criança como nós gostaríamos que fosse. Uma mãe que amamenta na mamadeira pode também nutrir emocionalmente como uma mãe saudável que amamenta no seio, tudo bem? Isso não faz diferença em relação a alimento emocional, alimento para a alma, para o coração, tanto dessa criança quanto dessa mãe. Eu acho que isso é muito importante que vocês saibam. Jéssica, quer finalizar dizendo alguma coisa? Por favor. Então, eu queria finalizar, né, voltando ao tema, né, chave desse encontro, né, reforçando que o desmame, ele é um processo, né? O desmame é capaz, sobre ser capaz de se comunicar, usar objetos, comer, se separar gradualmente dessa mãe e se ver cada vez mais como um ser individual, né? É usar a linguagem verbal, é estabelecer trocas e um novo padrão de relacionamento, né? É entender que a mãe está aqui, mas o mamá não está. Então a gente vai passear, a gente vai brincar, a gente vai produzir, a gente vai se divertir, igual a Marília falou, né? A gente vai ter outro momento de conexão e de demonstração dessa segurança, desse amor, né? A gente vai aprender a se relacionar de uma outra forma. Então, a partir do momento que a criança ela apresenta já os sinais de prontidão, né, de que ela já pode aí prescindir desse mamar, é quando as suas bases de segurança elas já foram construídas anteriormente, né? Quando ela não é atendida com o seio, mas ela é atendida com o mesmo carinho, com o mesmo afeto, e vai trazer as mesmas bases de segurança, porque isso já foi construído no momento anterior. E esse momento do desmame é o momento que a gente abre uma caixa maravilhosa, cheia de ferramentas, a gente tira essa ferramenta sensacional, incrível e maravilhosa, que é a amamentação, né, e que por muitas vezes o desenvolvimento dessa criança ela pode começar a incomodar e trazer desprazer para essa família, então a gente tira isso, e no meu trabalho, qual é o meu objetivo? É conseguir orientar durante esse desmame e mostrar para as famílias, para as mães,
que vocês têm outras ferramentas na relação com essa criança, né? Que vai exigir investimento, vai dar mais trabalho, vai dar um trabalho diferente, eu diria. Mas é importante que a gente seja capaz de mostrar para os nossos filhos que tem muito mais na nossa relação com eles do que só o peito, né? Que antes foi muito importante ali para quem amamentou, mas que chega nesse momento que ele não precisa mais desse intermediário para se relacionar com essa mãe, né? É como a Marília disse, a gente tem a brincadeira ali do olho no olho, da atenção exclusiva para essa criança, então a gente tem uma outra forma de se comunicar com ela. E, como eu falei mais cedo, eu queria aproveitar essa oportunidade para oferecer para as mamães da tribo que estejam nesse momento, ou que estejam pensando se querem ou não desmamar, porque também não precisa ser assim, não, eu sei que eu quero desmamar. Pode ser uma dúvida, a gente pode conversar sobre isso para entender se a criança está pronta, se você está pronta, se é realmente isso que você quer, se é realmente isso que você precisa. Então, eu quero oferecer uma consultoria num valor especial para as mamães agora nesse mês de novembro, né, as mamães da tribo. Como eu expliquei um pouquinho antes, normalmente eu ofereço pacotes de consulta nos meus atendimentos, mas com relação ao desmame, eu prefiro fazer essas consultas individuais, para cada família escolher o seu tempo, cada uma das fases, quais fases ela vai seguir. Mas a primeira consulta é uma consulta normalmente um pouco mais longa, né, que dura aí por volta de 1h30, 2, porque é uma consulta que a gente vai fazer uma anamnese mais detalhada dessa família, né? Vai ter um relatório, um questionário que a gente tem algumas perguntas para entender em que ponto que essa família está, dessa rotina e tudo mais. Então, acaba sendo um encontro um pouco mais longo, de 1h30, 2. E os encontros seguintes podem ser no momento em que a família quiser, se a família quiser. Se a família for com alguma dúvida, precisa de mais ferramentas para trabalhar a fase 1, a gente pode se encontrar de novo. Ou então, não, a gente conseguiu concluir a fase 1, quer passar para a fase 2, a gente marca um segundo encontro. É tudo feito sem nenhuma pressa, sem nenhuma cobrança também. É tudo realmente muito focado no que vocês querem. E vocês podem descobrir no meio do caminho que não é isso que vocês querem. E está tudo bem também, tá? Então, eu vou depois mandar também direitinho lá nos grupos. A Maria pode até compartilhar com os outros grupos que eu não estou, mas eu vou passar aqui para vocês. O valor da minha consulta de desmame, ela é a primeira consulta inicial, essa é um pouco mais longa, ela é 80 pounds. E as follow-ups, tanto para algum ajuste, alguma dúvida, ou das fases seguintes, que é um pouco mais curta aí, de 40 minutos, 60 minutos, é 50. Então, nesse período desse primeiro mês aqui, que a gente está conversando sobre isso, de novembro, eu estou fazendo um desconto de 20% para vocês, só para as mães que são da tribo mãe, tá? Então, fica para 64 a consulta inicial, fica aí bem próximo do preço das consultas seguintes. Mas por quê? Porque eu quero que vocês tenham a oportunidade de conversar sobre isso e entender se é isso que vocês querem, sabe? Eu não espero que as mães que venham me procurar, elas queiram obrigatoriamente desmame já tenho essa certeza, porque eu sei que é muito difícil, mas a gente pode conversar sobre isso, entender como é que seria esse próximo passo, o que você sente, qual é o seu incômodo hoje, porque às vezes o seu incômodo não é como eu falei, não é com a amamentação como um todo, de repente com a criança que está te puxando a roupa o tempo inteiro, então você quer organizar isso um pouco melhor, e eu estou aqui para ajudar vocês no que for preciso com relação a isso. Também quero deixar o meu WhatsApp lead, caso vocês tenham alguma dúvida, queiram mandar alguma coisa, podem me mandar tanto lá no Instagram, né, @mãeexpatriada, no singular, ou então podem mandar pelo meu WhatsApp também, a Marília pode passar para quem não tiver. E é isso, espero que tenha sido esclarecedor e também que tenha confortado algumas mães que se sentem pressionadas a desmamar quando a gente sabe que isso não tem nenhuma necessidade de acontecer nem tão cedo, ou nem em nenhum momento definido, né? Uhum. Pô, eu quero dizer que eu tô transbordando aqui, eu não sei vocês. Mas eu fico me sentindo tão honrada de poder ter a ajuda de vocês, esse compartilhamento de outras profissionais maravilhosas como a Jéssica é. A Jéssica é maravilhosa, né? Pode colocar aí que eu sei que ela é maravilhosa. E agradecer vocês por fazerem parte dessa tribo. É importante que a gente se lembre que esse é um lugar onde a gente é aceita, onde a gente é acolhida. Então, se você no mundo que você vive aí, da sua família, dos seus amigos, você é criticado em relação à sua amamentação,
corre para a tribo que você faz parte, coloca lá no WhatsApp, ai, tenho me sentido tão julgada, tenho me sentido sem lugar na minha família, porque eu amamento e só recebo críticas, para que a gente possa te empoderar também, para que a gente possa fazer o inverso, né? Para que a gente possa te acolher. Então, encontre na nossa tribo esse lugar onde você pertence, onde você é aceita nas suas escolhas, da maneira que você deseja ser, da maneira que faz a sua família, faz você, a sua criança feliz. E isso eu acho que é o mais importante. Conte com a gente no que você precisar. E a Jéssica, eu quero dizer, obrigada por você ser esse ser iluminado, maravilhoso na vida de tantas mulheres. Eu te agradeço por fazer parte da nossa tribo de alma, né, corpo e alma, não só como mãe, mas também como esse anjo que você é para nós. Eu fico muito feliz e muito honrada de ter você com a gente. Obrigada pelo esse desconto que você está dando para elas. Eu espero que vocês façam bom proveito aí nesse mês de novembro. Entrem em contato com a Jéssica para vocês já, né, conseguirem esclarecendo e preparando essas crianças e vocês para esse desmame. Lembrando que não é porque eu acho que é isso que eu quero, que a partir de amanhã a gente muda as coisas da água para o vinho. Lembra que é um processo. Então, ainda que você não queira fazer o desmame esse ano, mas já vai entendendo qual que é o processo que você vai passar, se é isso que você quer, se está todo mundo preparado para isso, se não está todo mundo preparado, como a gente vai se preparar. Então, lembre que não é a velocidade no qual a gente passa por esse processo, mas a qualidade com que a gente passa por esses processos. Pode falar. Só queria também reforçar, Marília, que não obrigatoriamente, tá? A gente precisa nem marcar essa primeira consulta para novembro, tá? Eu estou fechando assim para poder me organizar na minha agenda, mas mesmo que vocês fechem a consulta comigo em novembro, a gente pode marcar para dezembro, esperar passar as festas e marcar para janeiro. Realmente nenhuma pressão para quando começar isso, até para quando começar a conversar sobre isso, tá bom? E Marília, eu faço minhas as suas palavras e acho que falo com todas as meninas. Você é um ser extremamente de luz e, nossa, é muito iluminado e é muito bom ter você com a gente. Muito obrigada por esse trabalho lindo que você começou com a gente desde aqui em UK e que agora está, nossa, expandindo aí por esse mundão todo de uma maneira tão rápida e tão maravilhosa. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você. Todas nós. Eu me sinto honrada. Gente, então, eu vou terminando por aqui. Obrigada por vocês terem ficado todo esse tempo aqui com a gente. É sempre um prazer ter vocês aqui. Quarta-feira a gente tem encontro da Tribo Mãe para conversar sobre um assunto super legal. Eu já vou dar o spoiler lá no nosso grupo para vocês saberem qual que vai ser o tema, tá bom? Muito obrigado. Ótima semana para vocês e um beijão. Se você se interessa por esse conteúdo, não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. Isso ajudará a fortalecer ainda mais a nossa tribo. Links na descrição.